Pessoal, bom dia. Vamos à nossa aula síncrona da disciplina de estrutura de dados 1. É a nossa última aula de conteúdo, onde a gente vai finalizar os nossos estudos sobre recursividade. E depois, na sequência, a gente vai ter a nossa segunda atividade avaliativa de pré-prova para poder ser desenvolvida. Então, é importante aí deixar aqui frisado, né, na nossa parte aqui, que a gente tem as nossas datas de atividades. Hoje é aberta a nossa segunda pré-prova, vai ficar aberta até domingo aí, para na semana que vem, na próxima segunda, a gente fazer uma revisão, tirar dúvidas gerais, e aí na própria segunda vai ser liberado a nossa segunda avaliação. Então, aí é importante ficar atento e desenvolver as atividades. O que a gente estava vendo na nossa última aula é o conteúdo sobre recursividade, e aí, pegando aqui hoje, a gente vai focar num problema específico, que é um problema já recursivo, que é o Fibonacci. Então, primeiro a gente vai dar uma passadinha só para entender o que é o Fibonacci. Até eu coloquei um material aqui de estudo aqui do COC, então é um material aí voltado para estudar a área de matemática, não tá nada direto, não tem nada ligado diretamente com a computação, e a gente vai ver aí que a gente consegue programar aí uma função para resolver o problema de Fibonacci, para poder apresentar a sequência de Fibonacci ou um determinado termo. A gente vai ver como ele é formado e a gente vai conseguir entender algumas coisas dentro da recursividade. Também eu coloquei aqui, ó, tem um link para poder visualizar o algoritmo de Fibonacci recursivo, que é o que a gente vai entender hoje. Então, aqui passando aqui primeiro, no nosso primeiro link, só a gente entender o que é a sequência de Fibonacci. Então, ele foi criado por um matemático italiano, lá nos anos lá, 1100, 1200 aí, lá no século XII, e ele percebeu que existe uma regularidade matemática através de um padrão. E esse padrão lá, que é definido pela sequência, começa 0, 1, 1, 2, 3, aonde a gente tem que, a partir do valor atual, somando o anterior, você gera o próximo. Então, o zero termo é o zero, o primeiro termo é 1, o segundo termo também é 1, o terceiro termo é o 2, o quarto termo é o 3, o quinto termo é o 5, o sexto termo é o 8, e assim por diante. Então, essa é a sequência de Fibonacci. E a fórmula que define essa sequência é uma definição recursiva. Então, para poder criar um determinado termo, ou seja, o enésimo termo da sequência de Fibonacci, vai ser a chamada da função de n-1 mais n-2. Isso para todos os casos onde meu n for maior que zero. Por quê? Se eu tiver lá o termo zero, eu vou retornar zero. E aí, para todos os outros casos aí, e se tiver 1, eu vou retornar 1, né? Para todos os outros casos, a gente vai fazer o f de n menos 1 mais o f de n menos 2. Então, a gente tem essa sequência que ela é formada. E esse padrão aí, que é formada pela sequência de Fibonacci, que ele gera essa espiral aqui, ela é observada em diversos aspectos na natureza. Então, aí tem, se vocês lerem aí, algumas curiosidades, desde as artes, o padrão de cor do camaleão, algumas coisas específicas do corpo humano, a concha do caramujo, o girassol, as mãos, o rosto de uma pessoa, o padrão. Então, essa diferença entre um termo e outro, né, que é esse padrão de multiplicação entre um termo e outro, que é dado aqui pelo valor aqui de 1,618, ele define esse padrão de crescimento de várias coisas, inclusive fala que é esse padrão que modela o universo. Então, o padrão de expansão do universo, ele está relacionado aí a essa sequência de Fibonacci, a essas espirais que a gente tem aí nas galáxias. Então, é bem legal ler aí a título de curiosidade matemática / curiosidade nerd, ler um pouquinho mais sobre a sequência de Fibonacci e como esse padrão ele é aplicável em várias coisas aí, desde a natureza até o crescimento aí das galáxias que é colocado. A gente vai visualizar agora como a sequência de Fibonacci ela funciona, né? Então a gente vai entender. Vamos ver o código aqui de forma iterativa. Então a gente vai ver a formação da sequência de forma iterativa. Depois a gente vai programar ela de forma recursiva. Então, como num passe de mágica aqui, a gente vai ver ela funcionando. E aí depois a gente vai desenhar aqui o que a gente chama de árvore de recursão, que é basicamente aquilo que a gente viu na nossa primeira aula de recursividade da semana passada, que é quando a gente tinha uma pessoa que tinha que arrecadar um determinado valor e aí ia gerando uma árvore. Aqui na sequência de Fibonacci vai acontecer isso também. Por quê? Porque a gente tem duas chamadas recursivas dentro da mesma função. Então, lógico, chama uma, depois que termina uma, chama a outra.
Então, vamos ver aqui o nosso Fibonacci iterativo. Já tem o código aqui, a gente vai programar um recursivo. Então, a gente viu aqui que, de forma iterativa, eu tenho um determinado valor, então a gente vai começar com o atual aqui, que é 1, que é o primeiro termo. O anterior, que é o zero termo, né? É 0. E o próximo a gente vai gerar. E sempre a gente vai ter o quê? O atual vai ser, o próximo vai ser o atual mais o anterior dentro da sequência. Então, voltando aqui, ó, na nossa sequência de Fibonacci, deixa eu mostrar aqui que fica melhor. Na sequência de Fibonacci, sempre a gente tem aqui, ó, se eu pegar 1 mais 1 gera 2. Aí, se eu pegar 2 mais 1 gera o 3. 3 mais 2 gera o 5. 5 mais 3 gera o 8. 8 mais 3 gera o 13. E assim por diante. Então, sempre o próximo vai ser o atual mais o anterior. Então, só em termos de código rápido aqui, então a gente quer ver até o enésimo termo, ou se eu quisesse retornar o enésimo termo. O que é o enésimo termo? Qual que é o quinto termo da sequência? É o 5. Qual que é o sexto termo da sequência? É o 8. Da forma que eu fiz aqui, nesse iterativo, como a gente vai fazer passo a passo, eu coloquei para escrever até esse determinado termo, partindo do primeiro aqui, não partindo do zero. Então, aqui, primeiro, eu estou printando o atual, que começa de 1. Depois eu gero o próximo, que é o quê? Que é o atual mais o anterior. Então, o segundo termo vai ser o quê? 1 mais 0, o próximo vai ser 1 também. Aqui, ó, eu já estou pensando no próximo loop nessa parte. Ou seja, no próximo loop, o anterior vai ser o atual, e no próximo loop, o atual vai ser o próximo. E aqui estou dando um sleep só para pausar, só para a gente poder ver a sequência. Então, a gente está vendo o mesmo problema aí, construindo ele de forma iterativa. Se eu colocar para ver qual que é o oitavo termo da sequência, até o oitavo nesse caso, né? Lá na definição recursiva, a gente vai ter só o retorno do determinado termo, ó. Então, ó, primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. Então, aqui a gente viu apresentar aqui até o oitavo termo. Aqui, na definição, você fala qual que é o oitavo termo da sequência? É o 21, e é isso que a gente vai ter de retorno. Então, a gente vai olhar a definição que a gente tem aqui, recursiva do problema, a gente vai programar ela e a gente vai criar a árvore de recursão. Então, voltando aqui na definição do problema do Fibonacci, aqui, ó. Aqui a gente tem a definição dela aqui, ó. Está na nossa nota de aula, que estava para implementar, ó. Aqui, ó. Implementar a função recursiva da sequência de Fibonacci. Se o n for igual a 0, eu retorno 0. Se o n for igual a 1, eu retorno 1. Para todos os outros casos, é f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, isso aqui é bem importante, que vocês podem receber na prova, na pré-prova, e para poder entender esse modelo aqui. Qual é o caso base, qual é o passo recursivo? Qual é o caso base? Eu tenho dois casos base aqui, sem problemas. Se o n for igual a 0, retorno 0. Se o n for igual a 1, retorno 1. Para todos os outros casos, vou retornar f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, reparem como aqui a gente vai conseguir visualizar. Ó. Então, a gente vai pegar essa definição aqui e vamos programar ela. Esse código aqui, ó, da forma que tá, ó, vou colocar ele aqui no chat aqui para a galera que está acompanhando aí, ó. Aqui está o código do Fibonacci recursivo e eu vou colocar o main aí. A gente vai alterar o main depois aí. E agora vamos criar o nosso... desculpa, eu coloquei o Fibonacci iterativo, né? Vamos criar o nosso Fibonacci recursivo, que agora é de acordo com a definição do nosso problema. Ó, então, a gente vai ter int, vou chamar de FIBOR, vai ser o nosso Fibonacci recursivo, e eu vou receber o meu n, que é o meu enésimo termo. Ou seja, a partir desse determinado termo, você fala, qual que é o sexto termo? Vou retornar 8. Qual que é o sétimo termo? Vou retornar 13. Qual que é o oitavo termo? Vou retornar 21. Então, vou retornar o enésimo termo da sequência. De acordo com essa definição que a gente tem aqui, ó. Se o n for igual a 0, retorno 0. Se o n for igual a 1, retorno 1. Para todos os outros casos, f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então, vamos lá, então, ó, só para a gente entender. Então, mais uma vez, voltando, todo problema recursivo. Primeiro caso base, depois passo recursivo. Senão ele vai ficar dentro de um loop infinito. A gente nunca vai sair dessa sequência aí. Então, qual que é o caso base aí primeiro? Ó, se o n for igual a 0, o que eu vou fazer? Return 0. É isso que está falando lá, né? Se o n for igual a 1, return 1. Beleza. É os dois casos básicos que a gente tem. Para todos os outros casos, o que eu vou fazer? F de n menos 1 mais f de n menos 2. O que é o f ali? É a chamada da função, que no caso é
é o Fibonacci aqui, né? Então, para todos os outros casos, eu vou retornar aqui, ó, return, vou chamar a minha função, se quiser chamar só de f, né? Só que eu vou chamar de n menos 1, mais Fibonacci recursivo de f menos 2. Isso aqui é muito mágico. Olha aqui, ao primeiro momento você olha e fala, o que é isso aqui? Se o n for igual a 0, retorna 0. Se o n for igual a 1, retorna 1. Para todos os outros casos, eu vou fazer chamadas recursivas de f menos 1 mais f menos 2. Mas como que isso aqui vai acontecer? Isso aqui acontece como num passe de mágica. Então, a gente vai entender isso aqui, a gente vai criar árvore de recursão e vai enxergar isso aqui acontecendo. Então, vamos mudar aqui, ao invés de chamar o Fibonacci iterativo aqui, ó, eu vou tirar o Fibonacci iterativo para chamar o Fibonacci cursivo aqui, ó, FiboR aqui, ó. Então, o Fibonacci, por exemplo, do quinto termo é 5, o Fibonacci do sexto termo é 8, o Fibonacci do sétimo termo é 13. É isso aqui que a gente vai apresentar aqui, certo? E aqui está a definição, ó. Igual a gente tem aquela definição recursiva, está aqui. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai desenhar uma árvore de recursão para poder entender isso aqui acontecendo. O importante, sempre quando eu acho a chamada recursiva, a função ela é congelada. Então, vamos lá que a gente vai enxergar isso aqui acontecendo. Ó, vamos rodar aqui. Opa, o que eu fiz de errado aqui? Ah, tá, F não, F de n menos 1 menos n menos 2. Beleza, vou colocar o valor aqui, se eu quiser ver qual que é o sexto termo da sequência. Ó, o sexto termo da sequência é 8, lembra que a gente viu? Se eu quiser ver qual que é o sétimo termo, até se você quiser deixar dentro do while isso aqui, ó, vou colocar um while infinito aqui, só para a gente não precisar ficar fechando, para ficar testando, né? Vou colocar um while 1 aqui, ó, e aí fica legal. Ó, qual que é o oitavo termo? É o 21. Qual que é o nono termo? É o 34. Qual que é o quinto termo? É o 5. Qual que é o segundo termo? É o 2. Qual que é o terceiro termo? Desculpa, o segundo termo é o 1. Qual que é o terceiro termo? É o 2. Qual que é o primeiro termo? É o 1. Qual que é o 0? É o 0. Então, aqui, ó, quando a gente coloca 1, já cai no caso base, já retorna direto. Coloca o 0, já cai no caso base, já retorna direto. Para todos os outros casos, vai acontecer a chamada recursiva. E aí a gente vai entender como essa mágica acontece agora. Ainda, a gente pode aqui, se a gente quiser, ó, a gente pode simplificar o nosso problema aqui, porque a gente sabe aqui que tanto o primeiro quanto o segundo termo retorna 1. Então, eu poderia falar aqui, se o n for igual a 1 ou igual a 2, eu já retorno 1. E isso vai fazer com que eu tenha menos chamadas. Mas a definição matemática é dessa maneira aqui, igual a gente acabou de ver ali. Então, vamos fazer aqui, desenhar aqui para a gente poder enxergar como isso aqui está acontecendo. Então, vamos fazer com um número baixo aqui, ó, só para a gente poder entender. E aí, depois, a gente vai aumentando ele. Então, vamos colocar, só quero ver qual que é o quarto termo. Ó, o quarto termo da sequência é o 3. Mas como se aqui eu só tenho 0 e 1, como que gerou esse 3? A gente vai ver como que isso está acontecendo. Então, a gente vai pedir para ver qual que é o quarto termo. Ó. E isso, logicamente, se replica para valores maiores. Vou colocar o pente aqui, para a gente poder fazer juntos aqui, ó. Só para a gente enxergar o que está acontecendo. E aqui, depois, a gente pode ir colocando aqui uns prints, para poder ver passo a passo, igual a gente viu anteriormente, ó. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é a chamada do Fibonacci de 4, certo? Chamei Fibonacci de 4. O n é igual a 0? Não. O n é igual a 1? Não. Então, ele vai vir aqui, ó, chamar o Fibonacci de n menos 1. Então, vai acontecer uma chamada recursiva aqui, ó, aonde o f de 4, ó, ele vai chamar quem? Ele vai chamar o f de 3. 3 é igual a 0 ou 1? Não. Ó, o f de 4, ele está congelado aqui, ó. Ele está congelado aqui, ó, no n menos 1. O f de 3 não é 0, não é 1. Vai vir aqui também, ó, vai chamar o Fibonacci de n menos 1 e ele vai ficar congelado aqui, ó. Então, o f de 3 vai chamar o f de 2. O f de 2 é 0 ou 1? Não. O f de 2 vai chamar quem? O f de 1. Então, ele só vai parar essas chamadas quando ele chegar no caso base, ó. Agora sim, ó. O f de 2 chamou o f de 1.
Olha lá, ó. Aqui o N é igual a 0? Não. É igual a 1? É. Então, o F de 1 ele vai retornar para quem chamou ele, ó. Quem chamou o F de 1? Foi o F de 2. Então, a gente vai ter o retorno aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui outra cor. A gente vai ter o retorno, que é o F de 1 vai retornar aqui para o F de 2. Quanto que o F de 1 retorna? Retorna 1. Então, a gente vai ter o retorno aqui, ó, de 1. E o que vai ficar? Vai ficar 1 mais, ó. Porque o F de 2 chamou aqui, ó, F de n menos 1, mais. Então, esse retorno de 1 vai ficar congelado aqui, ó, mais. E agora, o que vai acontecer? Agora, o que vai acontecer? O F de 2, ele vai dar sequência, ó. O F de 2, ele já chamou o F de n menos 1 e recebeu o retorno. Aí ficou 1 mais. Esse 1 mais está congelado na memória. Agora, ele vai chamar o quê? F de n menos 2. Então, o F de 2 agora, ó, quanto que é 2 menos 2? Ele vai chamar o F de 0. Ele chamou o F de 0. Aí o F de 0 entrou. N é igual a 0? É, return 0. Então, aqui, o que vai acontecer? O F de 0 vai retornar para o F de 2, que é quem chamou ele aqui, ó. Quanto que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar 0, que é o retorno. Aqui no 0 de 2, aqui no F de 2, o que aconteceu agora? Ele já recebeu o retorno de n menos 1 e já recebeu o retorno de n menos 2. Então, 1 mais 0. O F de 2 vai retornar para quem? Para quem chamou ele. Quem chamou ele? O F de 3. Então, aqui, ó, o F de 2, ó, vai retornar para o F de 3. Quanto que ele vai retornar? 1 mais 0 vai retornar 1. O F de 3... Opa, deixa eu colocar vermelho aqui, que fica melhor para a gente se diferenciar. O F de 3 aqui, ó, ele estava congelado aonde? Ele tinha chamado aqui o F de n menos 1, ele tinha chamado o F de 2. Então, o F de 2 retornou quanto para ele? 1, e aqui tem esse mais, e agora ele vai chamar o quê? O F de n menos 2. Ó, vai chamar o F de n menos 2. Então, acabou ainda, ó. Reparem aí, as chamadas não são feitas em paralelo. Ele chama uma, depois que retorna, que ele vai apresentar o resultado. Agora vai chamar o F de 3, vai chamar o F de n menos 2. Então, 3 menos 2, ele vai chamar o quê? O F de 1. 1 é igual a 0? Não. 1 é igual a 1? É. Então, aqui eu já vou ter o retorno, ó. Então, aqui a gente já vai retornar. O F de 1 aqui, ó, vai retornar para quem? O F de 3, que foi quem chamou ele. Quanto que o F de 1 vai retornar? 1. Então, a gente já tem aqui, ó, 1. E o F de 3 já executou tudo. Ele já fez o n menos 1 mais o n menos 2. Aí, o que vai fazer? 1 mais 1. O F de 3 vai retornar quanto? 1 mais 1. Vai retornar 2. Vai retornar para quem? Para quem chamou ele, que é o F de 4. Então, ele vai retornar 2. O F de 4, ele está onde, ó? N menos 1. Então, o F de 3. Mas, agora vai chamar o F de N menos 2. Ó, o F... Opa, deixa eu colocar preto aqui. Ó, o F de 4 vai chamar quem agora? Já chamou o N menos 1, agora vai chamar o N menos 2. Deixa eu até esticar aqui um pouco. Senão não vai dar para a gente enxergar. Vou puxar mais para o lado aqui, só para ficar mais organizado. Agora ele vai chamar o F de 2. O F de 2 é igual a 0 ou 1? Não. Então, vai chamar F de n menos 1. Então, vai chamar o F de n menos 1. Vai chamar o F de 1. O F de 1 retorna quanto? Retorna 1. Então, a gente já sabe que retorna 1. E aí vai ficar o quê? 1 mais. Da onde que... E agora? Tá aqui, ó. 1 mais. Agora, F de n menos 2. O que vai acontecer aqui? O F de 2 vai chamar quem? O F de 0. Então, são as nossas chamadas recursivas aqui, ó. Chamou o F de 0. O F de 0 retorna quanto? Retorna 0. Então, vai ser o quê? 1 mais 0, o F de 2 vai retornar quanto? 2. Vai retornar para quem? Para quem chamou, né? Que é o F de 4. Então, o F de 2 aqui, ó, vai retornar aqui o F de 4. Quanto que ele vai retornar? 1 mais 0? 1. E o F de 4 aqui vai retornar para quem? O F de 4 vai retornar para quem chamou ele. Quem que chamou aqui o F de 4? Foi o
foi o main. Então, ele vai retornar para o main quanto aqui? Ele vai retornar 3. Então, quando ele chamar o f de 4 aqui, ó, qual vai ser o retorno? 3. Mas, para que esse retorno recursivo acontecesse, olha tudo que teve que acontecer aqui. E olha que a gente está com um termo 4 só, né? Logicamente, quanto maior vai ser maior a quantidade de chamadas. Agora, vamos lá, alguns conceitos muito importantes que a gente vai passar aqui. A quantidade de chamadas recursivas para resolver o problema. A gente falou isso na aula passada. Quantas chamadas recursivas aconteceram aqui? Ó, o primeiro não é chamada recursiva, não. Se falar quantas chamadas da função, aí você considera a primeira. Quantas chamadas recursivas? Não considera a primeira, porque a primeira veio do main, né? Então, chamada recursiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chamadas recursivas. 9, se for falar em chamadas da função. Aqui acontece algo que a gente chama de chamadas redundantes. Essas chamadas redundantes, se eu já sei o resultado, eu não preciso ficar processando, eu não precisaria, né? Mas no caso aqui, nesse esquema de resolução recursiva em linguagens como C, C Sharp, todas elas, todo mundo faz chamada redundante. Então, olha aqui, ó, o f de 3 chamou o f de 2, o f de 4 também chamou o f de 2. Então, houve um reprocessamento. Então, não é um tipo de resolução eficiente. Então, assim, ele vai criando uma árvore de recursão aqui para resolver o problema, e a gente pode ter chamadas redundantes. O que é chamada redundante? Se para resolver um determinado problema, ele tem que chamar a mesma instância mais de uma vez, que já foi processada. Então, o f de 2 já foi processado uma vez, mas chama de novo. Se eu chamar um f de 5 aqui, eu vou ter chamada redundante de f de 3 também, como a gente viu na última aula. Ó, então, se a gente chamar o f de 4 aqui, ó, Fibonacci 4 é igual a 3, como a gente acabou de ver. Vamos ver que esse passo a passo que ele está calculando aqui, isso aqui não é mágica. E a gente vai conseguir enxergar o quê? Esses retornos aqui acontecendo. Então, a gente vai ver que chamando o f de 1, retorna 1, f de 0. E aí, o f de 3, quanto está retornando? Então, a gente consegue ver um passo a passo aí. O que eu vou colocar aqui é uns prints. Não precisa se preocupar com eles. Se quiser colocar, beleza. É mais para fins didáticos mesmo. Ó, então, vou colocar um printf, só para a gente poder ver o Fibonacci de quanto que a gente está chamando aqui. Porcento D. Vamos só ver aqui, e aí a gente vai ver o nosso N. Se o N for igual a 0, então a gente vai colocar lá um retorno 0, né? Opa. Printf. Aí a gente vai retornar o 0. 0 mais. Se o N for igual a 1, a gente vai retornar 1 mais. Agora, aqui, só para a gente poder ver o retorno parcial aqui, ó, vou colocar uma variável R aqui. Esse R vai receber o retorno. Antes de dar o return aqui, eu vou dar o printf, só para ele poder ver a instância, né? F de %D, quanto que ele está retornando, né? Só para a gente poder ver esse retorno. É igual a %D. E aí, deixa eu dar um barra N, e aí a gente vai ver o nosso N, e vamos ver o nosso R. E retorno R aqui. Então, isso aqui, ó, deixa eu colocar esse Fibonacci recursivo do jeito que ele está aqui, ele serve para a gente poder fazer no passo a passo. Ah, falta dar uns get CH aqui, né? Vamos dar umas pausas aqui, ó. Só para a gente poder ver os passo a passo. Vou colocar um get CH aqui, e vamos colocar um get CH aqui também. Beleza. Isso aqui é só para a gente poder ver os nossos, o passo a passo de implementação. E vamos lá. Opa, o que deu? Ah, já está rodando, permissão negada. Ah, beleza. Agora a gente vai tentar ver um passo a passo aqui e acompanhar o nosso código. Ó. Então, se a gente colocar aqui, deixa eu ver se dá para deixar tudo na tela aqui, que às vezes fica melhor a gente vendo. Ó, a gente vai chamar o Fibonacci 4. Então, ó, na hora que eu chamar, está acontecendo a chamada do Fibonacci de 4. Caiu em um dos casos básicos, é 0 ou 1? Não, ele vai chamar quem? O Fibonacci
de 3. Caiu um dos casos básicos? Não, vai chamar o Fibonacci de 2. Ó, tá vendo o jeito que tá acontecendo? Ele não faz distribuído aqui, ó. Caiu um dos casos básicos? Não, vai chamar o Fibonacci de 1. Agora vai cair um dos casos básicos. Ó, chamou o Fibonacci de 1. É o caso básico? É, vai retornar 1 mais, ó. É o que vai retornar para cá. Vai retornar 1, né? Aí o mais é que faz parte lá do problema, ó. Retornou 1 mais. E aí o f de 2, ele vai chamar quem? O Fibonacci de 0, que vai retornar o 0. Aí vai ser 1 mais 0, e o Fibonacci de 2 vai retornar quanto? 1. Ó, então, retornou 0. É porque esse mais aqui não ficou legal, mas, ó, aí o Fibonacci de 2, que ele já fez o quê? 1 mais 0, ele vai retornar quanto? 1. Ele retornou para quem? Para quem chamou ele, que é o Fibonacci 3. Aí o Fibonacci 3 vai chamar o Fibonacci 1 agora. Ó, voltou aqui, né? Ele chamou o Fibonacci de 1. Então, esse Fibonacci 1 é esse aqui, ó, que a gente está visualizando. Fibonacci 1 vai retornar 1 mais. Aí o que vai fazer? O 1 que retornou daqui mais o 1, Fibonacci 3 vai retornar 2, ó. Então, esse 1 que retornou aqui é daqui, ó. E agora o Fibonacci de 3, ele retornou quanto? 1 mais 1, retornou 2. Retornou para quem? Aqui para o Fibonacci 4. Fibonacci 4 vai chamar quem agora? Fibonacci 2, ó. Chamou Fibonacci 2. É caso base? Não, vai chamar Fibonacci 1. Fibonacci 1 é caso base? É, vai retornar 1 mais. E também vai chamar agora 1 mais o Fibonacci 0, que vai ser 0. 1 mais 0, 1. O Fibonacci de 2 aqui, ó, tá retornando quanto? 1. Vai retornar para quem? Para a chamada aqui do Fibonacci 4. 2 mais 1 vai retornar 3. O Fibonacci 4 é igual a 3. Para onde que vai isso aqui? Vai lá para o main. E aí o main mostra o resultado do jeito que ele quiser lá. Fibonacci de 4 é igual a 3. Isso aqui está lá no main. E terminou o procedimento. Então, aqui com esses prints, a gente conseguiu enxergar o quê? O passo a passo da execução, da resolução do problema aqui de Fibonacci. Deu para compreender o código, a lógica do que a gente fez aqui? Joia? Só para a gente poder ilustrar um pouco. Deu sim, Matheus. Oi? Deu? Deu para entender a lógica, sim. Beleza. Vamos fazer mais aqui, dar uma passada em algumas coisas que dá para a gente brincar um pouco melhor aqui. Então, isso que eu mostrei agora, aqui está com um valor maior, ó, está falando que o Fibonacci de 6, que é o sexto termo, que é o valor 8, tem todas essas chamadas. Reparem aqui, ó, que nessa resolução apresentada aqui, ó, quando eu tenho a chamada de Fibonacci 2, eu já retorno 1 direto, porque aqui está simplificando. Por quê? Se eu sei que o segundo termo é 1 também, então ele já está dando um return direto aqui. Mas o padrão, a definição padrão do Fibonacci é se n é igual a 0, se n é igual a 1, eu retorno 0 ou 1. Para todos os outros casos, aí eu não tenho essa simplificação do 2. E aqui tem dois códigos aqui, só para a gente poder enxergar diferente. Depois vocês colocam ele, que vocês vão ver que um vai mostrar uma sequência em ordem crescente, a outra depois vai mostrar de forma decrescente, só para poder entender a pilha aí que está por trás funcionando. É legal colocar esse código aqui. Um ponto importante aqui, a gente criou a árvore de Fibonacci de 4 aí. Depois vocês vão criar a árvore de Fibonacci de 8, que ela é importante para poder resolver um problema que a gente tem aqui na sequência. Que é esse problema aqui, ó. Essa questão é uma questão do ENAD. Aqui está falando qual que é a sequência de Fibonacci que a gente conhece já. Para todos os outros casos aqui, se o n for igual a 0, retorna 0. Se o n for igual a 1, retorna 1. Para todos os outros casos, f de n menos 1 mais f de n menos 2. Considerando que o programa não reutilize os resultados previamente computados. Isso aqui é o quê? É aquilo que a gente falou das chamadas redundantes. Se ele reutilizar, aí não consideraria, mas ele não reutiliza. Quantas chamadas são feitas na função para poder computar o Fibonacci de 5? Isso aqui é importante, ó. Quantas chamadas são feitas à função? Então, considera a primeira aí. Se falar só chamada recursiva, não consideraria a primeira. Então, pegando, você monta a árvore de recursão, e aí o que você vai falar aqui? Qual que é a alternativa correta aqui? Essa questãozinha eu vou colocar para a gente poder responder depois. Mas como que você resolve ela? É só fazer isso aqui, ó. A gente fez o F de 4. A diferença é o quê? Você pode pegar isso aqui, você vai aumentar o F de 5, só que aí pro outro lado lá, você vai ter o quê? O F de E menos 2, que você vai ter que chamar o F de 3,
que basicamente você vai ter que computar isso aqui. E aí você contando, aí você já vai conseguir saber qual que é a quantidade de chamadas recursivas que você vai ter aqui. Então, é importante responder essa questãozinha aqui, ó. Essa é uma questão do ENAD. Aqui são algumas questões, só falando, né? Qual que é a estrutura de dados que é utilizada em cada chamada recursiva para poder manter o estado da função. É uma pilha, lembra? Então, toda vez que uma chamada recursiva é executada, tudo isso vai para a pilha de execução do sistema operacional. Aí tem outra questão aqui. Quando a função chega à instância trivial, que é o caso base, né? A mesma realiza o retorno e inicia o desempilhamento das outras instâncias. Então, ele chega no caso base e ele volta desempilhando. Nesse contexto, uma instância desempilhada inicia a execução no início da função ou do ponto onde que ela parou. Explicar. Então, quando acontece a chamada recursiva, tudo que está empilhado ali, o estado da função, ela para naquele ponto e é congelada e vai lá para a pilha de execução do SO. Quando a gente desempilha, ela volta, ela continua da onde parou. Lembra que às vezes está f de n-1, depois vai f de n-2. Quando acontece a chamada recursiva, eu tenho uma nova entrada na função, uma nova entrada no programa. Aconteceu a chamada recursiva, aquela instância que ela estava executando, ela congela naquele ponto. Na hora que ela recebe o retorno, ela continua do ponto onde ela parou. Que é isso que está falando aqui, ó. Em uma chamada recursiva, todos os dados não globais de uma... em uma chamada recursiva, todos os dados não globais que uma função utiliza vão para a pilha. Isso é verdadeiro. Todos os dados que está ali, todas as variáveis que estão sendo utilizadas, tudo que está sendo utilizado naquele momento, ele vai para a pilha de execução. Isso é verdadeiro, ou seja, todo o estado ali, ele é congelado. E aqui tem uma outra funçãozinha recursiva que é para a gente poder fazer uma prática. Ou seja, você recebeu uma função dessa aqui. Ou seja, é uma função que ela tem dois parâmetros, o m e o n, e aqui tem a definição para a resolução dela. E aqui, o que eu enxergo aqui de cara, ó? Eu enxergo aqui são o quê? Caso base. Se o n for igual a 1, retorna m mais 1. Se o m for igual a 1, retorna n mais 1. Para todos os outros casos, eu vou ter a chamada recursiva. Primeiro, mantém o m reduz o n. Depois, reduz o m e mantém o n aqui. Se quiser até mudar para x e y aqui para não confundir. Para todos os outros casos. Isso aqui é muito parecido com o Fibonacci, ele gera uma árvore de recursão também parecido com o Fibonacci, e é uma prática legal de fazer. Então, programar ele, desenhar árvore de recursão, pode ser para um valor baixo. Por quê? Questão parecida com isso aqui cai na prova, cai na pré-prova, só para mostrar a sua compreensão. Se eu passar os valores para a função h aqui, de 3 e 3, qual que vai ser a minha saída? E aí, como que você consegue saber isso? Ou você desenha a árvore de recursão, ou você programa e pega a saída. Geralmente, programar é mais fácil, né? Mas é legal também você fazer a árvore de recursão. Então, esse tipo de questão cai na prova aqui. É importante tentar fazer. Depois, a gente vai ter aí, nessa semana, se alguém ficar com dúvida em alguma questão, tem o Kleber aí na monitoria, tem o Ivan na monitoria, e pode me chamar também. Tentei fazer uma questão, fiquei com alguma dúvida, tanto da lista que está disponível, quanto dessas questões aqui, que isso aqui é importante a gente praticar. Na semana que vem, a gente vai pegar a pré-prova, que ela já está disponível, então vocês já podem pegar para poder fazer ela. A gente vai passar para poder sanar dúvidas sobre a pré-prova, e depois, na sequência, a prova já vai ficar disponível. Então, como eu falei, nas semanas, ficar com dúvida aí, ou na lista de exercícios, ou nessas atividades que a gente vai fazer aí, é só chamar. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí? Meninos que estão participando aí, querem comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Tranquilo. Ô, Matheus, Opa! quando eu tô contando lá, tipo, tem a árvore de recursão, aí eu quero saber quantas chamadas recursivas teve. Quando cai no caso base, conta também? Porque, tipo, quando Conta, o conta. Fibonacci deu 0, aí ele não chamou nenhuma... Não Ele não chamou, chamou a mas... função de novo. Então, mas a instância gerou, olha aqui, ó, eu tenho um f de 2. Quando o f de 2 chama um f de 1, ele vai cair no caso base, mas a instância do f de 1, ela foi gerada. Então, aconteceu a chamada recursiva, essa instância, ela entrou em execução, mas como ela já caiu no caso base, ela já retorna e ela morre.
E aí depois ela vem com o f de 2 aqui, que chama o f de 0, cai no caso base, retorna e morre. Aí 1 mais 0, acabou o f de 2, retorna e morre. Então, sempre quando acontece retorno, o que acontece com a função? Ela morre, mas aconteceu a chamada recursiva. Entendi. Beleza? É porque como não tinha chamado de novo, eu falei, será que conta também? Não, conta sim. Aconteceu a chamada recursiva, ó, mas só que ela foi o último ponto, né? Acabou. Mas conta sim. Ó, se falar chamadas recursivas, não conta a primeira, porque a primeira veio do bem. Agora, se falar chamadas da função, como está acontecendo lá naquele problema de NAD, aí você conta o primeiro, sim. Beleza aí? Beleza, entendi. Joia. William? Tá Tranquilo? certinho. Tranquilo. Beleza. Pessoal, qualquer tipo de dúvida, então, só chamar.